Boa tarde, gurizada. É, Nosso propósito hoje é falar um pouco da história do vinho no Brasil, né? E para falar da história do vinho no Brasil, nós temos que reconhecer que a história do vinho é muito anterior à chegada dos imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul em 1870, né? Nós, principalmente nós gaúchos, temos o costume de achar que não havia vinho, não havia não havia história do vinho no Brasil antes de 1870, quando chegam os imigrantes italianos fugindo das guerras de unificação, da formação de latifúndios na Itália, né? A Itália recém estava virando país em 1870, com guerras violentíssimas, fugindo das guerras, fugindo da formação dos latifúndios. Os imigrantes vieram para cá em busca de um recomeço, né? E um dos principais produtos que os imigrantes vão se dedicar é a viticultura, né? Mas, na verdade, a história do vinho no Brasil é muito anterior à chegada dos imigrantes italianos. E o Rio Grande do Sul não é o berço do vinho no Brasil também. Nós podemos considerar que o Rio Grande do Sul vamos dizer assim, a maturidade do vinho no Brasil. Foi o Rio Grande do Sul e é o Rio Grande do Sul que, a partir principalmente do século XX, principalmente a partir do século XX, e principalmente a partir de 1960, 1970, o Rio Grande do Sul se torna a locomotiva de difusão da história do vinho neste país, né? Mas, na verdade, o que eu quero mostrar nessa nossa fala de hoje é que já existia uma história e uma cultura vinícola no nosso país muito anterior à chegada dos italianos aqui. Bom, na verdade, o vinho fez parte da cultura de expansão portuguesa, assim como fez parte da cultura de expansão do Império Romano. Quando nós estudamos Roma, nem é no Império, é ainda na República Romana, que é anterior ao Império. Quando nós estudamos Roma, fizemos aquele vídeo sobre Roma, nós comentamos que por onde Roma ia passando, Roma ia plantando parreirais. Através disso, Roma ia romanizando os povos dominados. Roma ia enfraquecendo as culturas locais e fortalecendo uma ideia de que todos os povos dominados por Roma, na verdade, não eram dominados. Roma estava dando a esses povos a possibilidade deles progredirem enquanto parte da grande civilização romana. Então, Roma disfarçava dominação em nome da ideia de civilização que viria com os romanos. Um dos principais produtos que Roma levava junto com as suas tropas eram os parreirais. E onde Roma dominava, Roma ia plantando os parreirais como um instrumento de dominação e, ao mesmo tempo, de demonstração das vantagens de pertencer a Roma. Portugal, no século XVI, fazia a mesma coisa. Séculos XV e XVI, Portugal fazia a mesma coisa. Ao longo das navegações, Portugal foi levando, junto com as caravelas, parreirais. E por onde Portugal foi passando, Portugal foi tentando estabelecer os parreirais. É nesse processo de formação do Império Marítimo Português, é nesse processo de grandes navegações, por exemplo, que o vinho vai ser levado às Ilhas de Madeira e de Açores, que vão ser conquistadas por Portugal. A vinha também estava dentro das caravelas de Vasco da Gama, quando ele foi para as Índias, em 1494. E numa das 13 naus de Cabral, que vieram ao Brasil em 1500, havia bastante vinho, né? Bastante vinho numa das naus. Um dos objetivos dos vinhos dentro das caravelas, nós já comentamos isso, evitar ao máximo o consumo de água pelos navegadores, já que a água frequentemente estava contaminada. E o vinho era considerado melhor para o consumo, né? Melhor para matar a sede do que a água. Por isso, dentro das caravelas havia um grande espaço destinado às barricas de vinho, né? Que terminavam, é claro, que apodrecendo não, mas terminavam, é claro, avinagrando, né? E claro que o vinho, quando percorria longas distâncias, quando os portugueses iam tomar, já tinha se transformado em vinagre. É por isso que, por exemplo, Pero Vaz de Caminha, na famosa carta onde ele descreve o primeiro contato com os índios, Pero Vaz de Caminha vai comentar que o vinho foi oferecido aos índios e que os índios não gostaram nem um pouco. Pero Vaz de Caminha, inclusive, menciona que os primeiros índios que provaram o vinho cuspiram o vinho, né? Longe de ser uma não aceitação do vinho pelos índios, provavelmente o que os vinhos tomaram foi vinagre, né? Causado pela má preservação do vinho português que chegou aqui. Então, na verdade, não é que os índios não tenham gostado do vinho, talvez os índios não tenham gostado do vinagre no qual se tornou
esse vinho. Os portugueses eles não pensaram assim na época. Os portugueses disseram que os índios estavam muito acostumados às bebidas nativas, que eles vieram a descobrir depois, né? A principal bebida alcoólica que os índios tomavam era o cauim. Já comentamos sobre isso. Uma erva feita da fermentação poxa, como é que eles usam? Do aipim, da mandioca, né? Os índios, eles preparavam, as índias, em geral as índias virgens, ou seja, as crianças, mascavam mandioca e cuspiam num panelão, né? Cuspiam aquele líquido no panelão, que era fermentado e se tornava o cauim, que acredita-se tinha um teor alcoólico bastante interessante, já que os índios usavam o cauim para entrar em transe durante os cerimoniais religiosos deles. E através do transe que os índios entravam, eles buscavam os conselhos, o contato com seus ancestrais. É uma bebida ritualística, o cauim, né? Uma bebida ritualística e uma bebida que impressionou os europeus, servindo como sinônimo de que os índios não eram totalmente civilizados, já que civilizado era o vinho. E o cauim foi considerado uma bebida de bárbaros por esse povo bárbaro que estava aqui, né? Dois europeus fizeram relatos que vale a pena depois vocês procurarem, se tem curiosidade sobre o cauim, sobre como é que ele era feito, sobre o efeito que ele tinha nos índios. Procurem os textos do botânico francês Auguste de Saint-Hilaire e procurem os textos do alemão, o Hans Staden, que falam do efeito dessa bebida que tinha uma cor turva e esbranquiçada, de leite desnatado e tinha gosto de soro, segundo Hans Staden, que foi quem provou. Segundo Hans Staden, ela era bem mais ácida do que o soro, né? E o Hans Staden associa o cauim à questão ritualística dos índios e à busca do contato dos índios com seus antepassados, facilitando o transe, a bebida alcoólica sendo usada para facilitar o transe, né? Eu não sei se hoje é fabricado o cauim no Brasil, se alguma tribo ainda produz isso, ou se houve alguma tentativa de se tentar reproduzir como seria o gosto disso, né? Pelos relatos que nós recebemos, eu prefiro ficar com meu bom e velho vinho, né? Do que provar o cauim dos índios. Mas é interessante se pesquisar mais sobre essa bebida que encantou tanto os índios, encantava tanto os índios, mas que não encantou os portugueses. Bom, apesar de Cabral ter chegado ao Brasil em 1500, de 1500 a 1530, praticamente não houve colonização do Brasil. O Brasil fica meio que atirado às traças, no sentido de uma colonização. Não há fixação de portugueses aqui, não há criação de portos, de estradas, não há criação de cidades, não há ocupações. De 1500 a 1530, o que Portugal faz é criar depósitos de madeira no litoral brasileiro, que Portugal chamava de feitorias, onde a madeira do pau-brasil era estocada, até que de tempos em tempos vinha um navio português, recolhia o pau-brasil e entregava produtos para serem comercializados com os índios. É o que a gente chama de uma relação de escambo, que é o que marca os primeiros 30 anos do Brasil. A partir de 1530, começa uma preocupação portuguesa na colonização do Brasil, a partir de 1530, por uma série de motivos. Primeiro, porque o lucro que Portugal tinha no comércio com as especiarias das Índias estava diminuindo, e Portugal precisava achar novos produtos para comercializar. Segundo, porque os franceses estavam invadindo o Brasil, e havia o medo de perder o território brasileiro para os franceses. Um outro medo ainda é que os espanhóis, que começaram a colonizar a América pelo México, eles estavam colonizando de norte para sul, ou seja, eles, em vez de subirem em direção ao atual Estados Unidos e ao Canadá, os espanhóis desceram em direção à América Central e à América do Sul. Em 1530, os espanhóis já estavam entrando em contato com os incas aqui no Peru, exterminando os incas do Peru e da Bolívia. E Portugal se deu conta. Ou colonizamos essa terra, ou corremos o risco de perder essa terra ou para os franceses ou para os espanhóis. Em busca do início da colonização, Portugal envia uma expedição de um navegador chamado Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza foi quem trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil. O produto que Portugal vai escolher como produto que vai dar início à colonização efetiva do Brasil, a fixação de portugueses aqui, a estruturação de um domínio de Portugal aqui, foi a cana.
por uma série de motivos, né? Porque a cana era muito lucrativa, porque o tempo que se passava entre a produção e a comercialização era pequeno, o que facilitava o que Portugal queria com o Brasil, lucro fácil. Além disso, a cana tinha alguns outros benefícios. Portugal já tinha experiências anteriores do plantio de cana, das ilhas de Madeira, Açores e Cabo Verde. Tínhamos um solo muito bom para o plantio da cana, né? O solo do tipo massapê. Tínhamos um clima quente e úmido em boa parte do Brasil, que era ideal para o plantio da cana. Por tudo isso, a cana é escolhida como produto de colonização do Brasil. Cana-de-açúcar que não é um produto nativo da América. A cana veio das Índias, junto a uma série de outras especiarias. Martim Afonso de Souza traz as primeiras mudas de cana. Foi ele, inclusive, quem criou o primeiro engenho de açúcar do Brasil. E foi ele quem criou, inclusive, a primeira vila do Brasil, como o primeiro povoado do Brasil, que é a Vila de São Vicente, né? Hoje, a cidade de São Vicente, que é perto de Santos, no litoral paulista. Por que no litoral a ocupação portuguesa? Porque o objetivo de Portugal com o Brasil é retirar riquezas do Brasil e mandar para Portugal para ser revendido na Europa. Então, Portugal sempre pensa em colonizar o Brasil pelo litoral, para facilitar a exportação de produtos, né? Por isso essa questão. Inclusive, por isso que Portugal demorou tanto tempo para achar ouro no Brasil, já que o ouro estava no interior. E foi preciso primeiro iniciar um processo de ocupação do interior para só então se achar o ouro. O ouro foi achado por Antônio Rodrigues Arzão, um jesuíta, em 1693, né, lá no centro-oeste, no atual território de Minas Gerais. O ouro vai ser achado em Minas, Mato Grosso e Goiás. Mas vejam, 1530 começou a efetiva colonização do Brasil. E o ouro só foi achado em 1693, mais de 150 anos depois do início da colonização. Voltando para a questão do vinho, que é o que nos interessa, junto do navegador Martim Afonso de Souza, veio para o Brasil um nobre investidor, chamado Brás Cubas. Brás Cubas veio junto na expedição de Martim Afonso de Souza. E foi Brás Cubas quem trouxe as primeiras mudas dos parreirais para o Brasil. Brás Cubas é considerado o primeiro viticultor do Brasil. Ele chegou ao Brasil em março de 1532, mais ou menos, criou a Vila de Santos, hoje a cidade de Santos, né? E criou o primeiro hospital do Brasil, a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Além disso, ele começou a produzir, a cultivar videiras com cepas trazidas de Portugal, né? Vitis vinífera ele vai trazer para cá e vai tentar produzir o que hoje é a base dos nossos vinhos finos. Ele tenta produzir, a princípio, no litoral, na costa da Serra do Mar, aproximadamente onde hoje fica Cubatão. Então, nós podemos considerar que Cubatão é o berço da viticultura brasileira, né? Embora naquele projeto da professora Luciana, um excelente projeto que era às sextas-feiras, e que infelizmente eu só pude assistir alguns, né? Depois a correria me impossibilitou, que era das regiões enoturísticas do Brasil. Quando a colega foi falar de São Paulo, ela falou muito de valorizar a história, em tornar a história do vinho como um produto vendável. E eu perguntei para ela se ela conhecia Brás Cubas, e ela não tinha nem ideia, disse que teria que pesquisar. O que demonstra para nós que, apesar do vinho ter surgido em São Paulo, estado de São Paulo, que na época era chamado de Capitania de São Vicente, os paulistas não têm muita ideia disso, né? E não há um projeto, na minha opinião, pelo que eu percebi, não há um projeto, por exemplo, de se fazer uma rota. Eu, se sou, por exemplo, um agente turístico lá de São Paulo, o que eu faço? Um secretário de turismo de São Paulo, eu refaço a rota do enoturismo de Brás Cubas e vou estudar por onde ele passou e onde ele tentou plantar a uva. Eu não teria dúvida de que faria isso, mas me parece que não há uma política nesse sentido. Não deu certo os parreirais plantados por Brás Cubas na região de Cubatão, e por isso ele subiu a Serra Paulista e terminou implantando vinhedos pelo lado da atual cidade de Tatuapé, né? Ele tentou plantar o vinho em Tatuapé. O vinho paulista, ele nunca foi suficiente para alimentar a sede, para matar a sede dos portugueses e brasileiros durante o período colonial. Mas o vinho produzido na Capitania de São Vicente deve ter tido alguma repercussão, porque em vários e vários artigos escritos por portugueses que vinham ao Brasil e por estrangeiros que vinham, não só portugueses que vinham ao Brasil, há relatos do vinho que era produzido em São Paulo ou na Capitania de São Vicente, né? Acha-se diversos registros mencionando que era um vinho mais fraco,
né? Mas que não era totalmente desagradável ao paladar, né? O que demonstra, inclusive, que havia uma certa preocupação com a qualidade desse vinho que se tentou produzir em São Paulo. Vejam, nós estamos falando de 1560, 1570, 1550. O Rio Grande do Sul, nessa época, era habitado só por índios, né? Os europeus não tinham chegado ao Rio Grande do Sul. Já se plantava vinhas, já se plantava os parreirais em São Paulo, na capitania de São Vicente, né? Bom, houve uma tentativa de expandir esses parreirais para o interior do Brasil, quando, principalmente a partir de 1580, principalmente a partir de 1580, 1600, um grupo de paulistas, que a gente chama de vicentinos, porque não era ainda estado de São Paulo, era a capitania de São Vicente, um grupo de vicentinos passa a sair dos polos, dos locais de povoamento de São Paulo, né, da capitania de São Vicente, e entrar interior adentro, caçando índios para vender como escravos, caçando negros que fugiam frente a um pagamento para recapturar negros e tentando achar ouro e prata, né? Eles são considerados heróis em São Paulo, na verdade grandes criminosos que viviam de escravizar índios e negros de forma extremamente desumana. Tem até monumento para eles em São Paulo. Estamos falando dos bandeirantes, né? Os piratas do sertão, os bandeirantes que vão sair do litoral de São Paulo, de São Vicente, e vão entrar interior adentro caçando índio, caçando negros e tentando achar ouro e prata. Os bandeirantes, numa tentativa deles de ir ocupando os lugares por onde eles passavam, eles tinham o costume de levar com eles estacas de videiras para serem cultivadas ao longo dos caminhos por onde eles passavam. Então, foi uma primeira tentativa de interiorização ou de expansão da produção do vinho pelo interior do Brasil. Não deu certo, por um motivo simples. A produção da vinha precisa de cuidado. As videiras não conseguem manter a qualidade se não tiverem todo um cuidado com elas. E os bandeirantes, eles não tinham o hábito de se fixarem por onde eles passavam. Eram locais de passagem. Então, eles plantavam as videiras, mas, em muitos casos, nem voltavam, nem se lembravam onde tinham deixado essas estacas de videiras. Quando lembravam, se é que lembravam, voltavam lá e as videiras já estavam destruídas, né? Pelas pragas, em especial pelas formigas, que tem relatos de bandeirantes, inclusive, que mencionam que um dos principais fatores que impediram a produção do vinho no Brasil era o excesso de formigas. Não só por onde os bandeirantes iam se expandindo, como na capitania de São Vicente, lá no alto da Serra de São Paulo, as formigas devastavam as primeiras tentativas de parreirais. Bom, se os bandeirantes não conseguiram muito sucesso, um outro grupo tentou produzir vinho neste Brasil português, né, que é o Brasil do período colonial, os jesuítas. Os jesuítas vieram para cá, só tem um detalhe, a maioria dos jesuítas que vieram primeiro eram jesuítas espanhóis. O Rio Grande do Sul, por exemplo, os primeiros europeus que chegaram ao Rio Grande do Sul não eram jesuítas portugueses, eram jesuítas espanhóis. Os 7 povos das missões, que a gente costuma lembrar como uma grande obra gaúcha, um patrimônio cultural, material gaúcho, aquilo, na verdade, cultura espanhola. Aqueles jesuítas que criaram os 7 povos eram jesuítas espanhóis. E houve uma tentativa por parte desses jesuítas de produzir vinhos para estabelecer pequenos comércios de vinho, já que as missões jesuíticas tinham que pagar imposto para os reis. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, as missões jesuíticas espanholas aqui pagavam impostos para o rei da Espanha. As missões jesuíticas da região de São Paulo, por exemplo, ou do Nordeste, pagavam impostos para o rei de Portugal, né? E aí as missões jesuíticas tinham que estabelecer cultivos e comercializar para conseguir dinheiro para pagar os impostos. No caso das missões jesuíticas aqui do Sul, o vinho não foi o principal produto que os jesuítas usaram para comercializar e conseguir dinheiro para pagar os impostos. No caso das nossas missões jesuíticas, os principais produtos foram a erva mate e a criação de gado, a pecuária, o gado, né? Que inclusive não foi introduzido aqui por causa das charqueadas. O gado foi trazido para cá por jesuítas espanhóis e a utilidade do gado era a extração de couro para ser vendido para conseguir dinheiro para pagar os impostos. O charque é bem depois. Né? Bom, também não se conseguiu muito sucesso a plantação da uva nas missões jesuíticas. Afinal de contas, as missões jesuíticas estavam sob constante ataque, ora do governo da Espanha, ora do governo de Portugal.
E, embora Espanha e Portugal fossem católicos, a Espanha e Portugal não viam com muito bons olhos os jesuítas, já que os jesuítas eram considerados independentes demais, autônomos demais. Por isso, as missões jesuíticas eram constantemente invadidas e abandonadas, o que fez com que os parreirais não tivessem uma continuidade que garantisse um sucesso da vitis vinífera, né, dentro das missões jesuíticas da América do Sul no período colonial. Bom, também se tentou, e é uma coisa que se estuda também muito pouco, levar o vinho, levar os parreirais para o Nordeste. Houve uma tentativa de levar os parreirais para o Nordeste. Em dois agentes tentaram levar os parreirais para o Nordeste. Primeiro agente que tentou levar os parreirais para o Nordeste, os jesuítas. O principal objetivo dos jesuítas querer implantar os parreirais e produzir uva, os cerimoniais religiosos. Né? Não se conseguiu muito sucesso, porque eles enfrentaram um grande inimigo que eu já comentei, as formigas, que fizeram com que os jesuítas acabassem optando por esperar os garrafões de vinho que vinham de Portugal do que produzir o vinho. Um outro agente que tentou levar o vinho para o Nordeste foram os holandeses. Não sei se você sabe, mas os holandeses dominaram o Nordeste brasileiro durante 24 anos. Né? De 1630 a 1654, os holandeses se espalharam pelo Nordeste brasileiro, principalmente a partir de Pernambuco, que foi o centro da presença portuguesa, holandesa no Nordeste, principalmente a partir de Recife, que era a cidade que os holandeses mais gostavam e era o centro da presença holandesa no Nordeste. Principalmente durante o governo de um administrador chamado Maurício de Nassau, que era alemão, mas trabalhava por uma companhia holandesa, a WIC, Companhia das Índias Ocidentais. Principalmente sob o comando de Maurício de Nassau, houve uma política de estímulo à produção de vinho em Pernambuco e no Nordeste brasileiro. Esse vinho não pode ter sido... a produção deste vinho não pode ter sido muito pequena, não. Porque quando foi feita a heráldica, o selo dos holandeses no Nordeste, eu vou colocar essa imagem depois lá no AVA do nosso KVG, na heráldica, no selo da presença holandesa, havia mudas havia o cacho de uva, como um dos símbolos da presença holandesa no Nordeste. O que demonstra que os holandeses devem ter tido um relativo sucesso na produção do vinho no Nordeste. Não durou muito, em 1645 começa a chamada insurreição pernambucana, que foi uma guerra para expulsar os holandeses do Nordeste, em especial de Pernambuco. Né? Eles vão terminar sendo expulsos, né? Na rendição da Campina da Taborda, em 1654, os holandeses foram expulsos do Nordeste. E a partir da expulsão dos holandeses, não houve, por parte de Portugal, uma política de continuidade da produção de vinho no Nordeste, em especial em Pernambuco. Por que não houve? Porque nós somos uma colônia de exploração. Qual é o pensamento português? O Brasil não pode produzir o que nós já produzimos, pensavam os portugueses. Se nós já produzimos, o papel do Brasil é comprar de nós, a preços superfaturados. Por isso, Portugal vai desestimular a produção do vinho. Tá? Portugal vai desestimular a produção do vinho para que, através do desestímulo à produção, os brasileiros comprassem mais vinho vindo de Portugal, aumentando a questão dos impostos, aumentando o lucro português. Bom, de qualquer forma, apesar da dificuldade na produção, o consumo do vinho no Brasil colonial se estabeleceu, né? Principalmente entre a elite, já que o vinho ele era considerado um símbolo de status. Né? Assim como lá na Idade Média, que nós já estudamos isso, o vinho era sinônimo de status. E as famílias mais poderosas do Nordeste e de São Vicente, depois de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás com a mineração, as famílias mais poderosas tomavam o vinho como forma de diferenciação social. As camadas mais pobres também tinham acesso ao vinho, né? Só que se tomava um vinho de pior qualidade, que era produzido com o bagaço da uva. Com a uva se produzia o vinho que era trazido para o Brasil a preços superfaturados e a elite pagava para se diferenciar. Os mais pobres tomavam o que eles chamavam de bagaceira, que é depois que a uva era usada para o vinho, o bagaço que sobrava era novamente
como é que a gente vai dizer? Você tem me ajudado os termos, né? Mas o bagaço da uva era novamente utilizado e aí se produzia uma bebida bem mais aguada, né? E com teor alcoólico menor, a chamada bagaceira, né? Que inclusive para disfarçar que ela era muito fraquinha e para dar um pouco mais de gosto para essa bebida que tinha tão pouco gosto, os portugueses colocavam bastante açúcar no que gerava a bebida consumida pelos mais pobres, a bagaceira. Pelo menos até o século XVII, né? Quando surge um grande desafio à bagaceira no Brasil. Se a elite continuou tomando vinho, embora um vinho um tanto quanto avinagrado que chegava aqui, as camadas mais pobres vão se maravilhar por uma especiaria descoberta nos engenhos de açúcar, a cachaça. Né? A cachaça, a partir do século XVII, toma conta do gosto dos brasileiros, como até hoje é muito presente no gosto dos brasileiros, apesar de até hoje haver essa elitização no consumo. Ricos tomam vinho no Brasil, pobres tomam cachaça, embora existam cachaças caríssimas e vinhos baratos, mas continua a ideia de que o vinho é uma bebida requintada, refinada, e a cachaça é bebida para pobre. Né? Uma ideia que vem lá do período colonial, né? Com a cachaça se associando aos pobres. Portugal, inclusive, tentou combater o comércio, a produção, o comércio e o consumo da cachaça, já que Portugal não tinha controle sobre o comércio da cachaça. E Portugal queria que os mais pobres tomassem bagaceira que vinha de Portugal. Por isso, houve uma tentativa portuguesa de reprimir a cachaça no Brasil, o que gerou uma revolta muito legal de estudar, muito interessante, que foi a revolta da cachaça, quando as camadas mais pobres do Brasil se uniram pelo direito de consumir cachaça. Né? Então, uma revolta interessante deste Brasil, no qual Portugal usa o vinho como, primeiro, definidor de civilidade. Quanto mais tomasse vinho, quanto mais fino fosse o vinho, mais civilizado era, porque era mais rico na pessoa, né? E se usa o vinho também como um fator de lucro, já que ele era vendido no Brasil a preços altíssimos, mesmo que fosse um vinho barato em Portugal. Aqui no Brasil ele vinha por preços altos. Bom, interessante que nós também costumamos pensar que a busca de uma padronização na qualidade do vinho no Brasil teria surgido só no século XX. Você sabe qual foi a primeira solicitação feita para haver uma regulamentação da padronização da qualidade dos vinhos no Brasil, pessoal? 1640. Em 1640 surgiu a primeira solicitação, lá em São Vicente, que hoje é o estado de São Paulo, de uma padronização da qualidade dos vinhos servidos em São Vicente. Não só foi feito um pedido, em poucos dias, as autoridades portuguesas que comandavam a capitania de São Vicente passaram a convocar os comerciantes de vinho 1640. 1640. As autoridades começaram a convocar os comerciantes de vinho e houve uma experimentação dos vinhos disponíveis à venda lá em São Paulo, na capitania de São Vicente, considerando-se aprovados somente aqueles que tinham uma determinada qualidade. Os outros foram proibidos de serem comercializados. Podemos dizer, portanto, que o início de uma tentativa de padronização da qualidade do vinho no Brasil é mais de 200 anos anterior à chegada dos italianos do Rio Grande do Sul. Tá? Então, coisas que a gente não costuma pensar, né, deste Rio Grande do Sul pré-chegada dos imigrantes italianos. Bom, o que mais que eu vou destacar para vocês? Eu estou seguindo aquele nosso modelo, tá, pessoal? Que eu coloco sempre no AVA para vocês. Destaco também que o vinho ele teve duas outras utilidades interessantes no Brasil Colônia. Primeiro, demarcação de status durante o ciclo da mineração. Inclusive os mineradores, as famílias ricas que enriqueciam com a mineração, buscavam comprar vinhos não pela qualidade, e sim pelo preço que ele era vendido. Quanto mais caro fosse o vinho vendido, mais os mineradores, as elites compravam para demarcar posição social. Né? E destaco ainda o uso do vinho como moeda de troca para a compra de escravos africanos que eram trazidos para o Brasil. Na maioria dos casos da escravidão africana no Brasil, os escravos da África não eram pegos à força, como nós costumamos pensar. Os escravos africanos eram trocados
por produtos. Ah, mas quem é que trocava eles por produtos? Reinos africanos, reis africanos da África. Africanos comercializavam africanos em troca de produtos, né? Porque já havia escravidão na África antes dos europeus chegarem lá. E muitos reinos africanos enriqueceram e se tornaram poderosos atacando tribos, escravizando os negros das tribos e trocando por produtos com comerciantes que traziam, os comerciantes negros que traziam os escravos para serem revendidos na América. Os pumbeiros, que é como a gente chama os comerciantes de escravos. O principal produto que era usado para compra de negros na África, para troca por negros na África, eram os tecidos. E um outro produto que era muito utilizado, além do fumo e da cachaça, era o vinho, uma moeda de troca por negros que eram trazidos para serem escravizados no Brasil. Bom, eu dou uma paradinha aqui. Nós estamos com 30 minutos e meio, tá? Para não ficar os vídeos muito longos, como eu tenho buscado fazer. Estou colocando esse primeiro vídeo no nosso grupo do WhatsApp e lá no Ava do KVG, tá? Vou começar a partir daqui o segundo vídeo da história do Brasil e eu vou começar falando das mudanças ocorridas no vinho com a vinda da família portuguesa para o Brasil. E aí nós vamos adiante e vamos viajando na história belíssima do vinho no Brasil. Voltamos em seguida.